Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai. Está do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai. Está do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado se vivo obediente, oh. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, oh, e me chama. Todo dia as propostas vêm, oh, me chama. Todo dia o pecado vem, oh, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, oh, oh, oh. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. A banda vai continuar fazendo o fundo da música aí, enquanto a gente vai falar sobre isso que sempre foi um desejo de todos nós e precisa ser um desejo de todos nós. O primeiro desejo que precisa estar no nosso coração, o desejo de querer ser, precisar ser amigo de Deus. Pensa aí por uns instantes, feche os seus olhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você no início dessa pregação já. Você tem sido amigo de Deus? Amigo a gente sente falta. Amigo, a gente quer saber como é que está. Você é amigo de Deus? Você tem sido amigo de Deus? Feche os seus olhos por uns instantes. Vai pensando nisso. Pensa se você é de fato amigo de Deus.
Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Sim, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, existe um texto que Jesus já está próximo a entregar, a se entregar por amor a nós. Jesus estava já ciente de tudo aquilo que iria acontecer com ele, já estava ciente de todos os açoites, de toda a dor que ele ia sentir, ele já sabia. E aí Jesus reúne os discípulos, e quando Jesus olha para os discípulos, e ali era a última ceia, Jesus, ele diz assim: eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos. Jesus, ele não queria ter com os discípulos uma relação de mestre e servo somente. Ele queria ter uma relação com os discípulos de amigos. Ele queria que os discípulos fossem seus amigos. Deixa eu ampliar agora o discurso. Jesus, ele não quer você somente como um conhecido, você que está nos acompanhando. Ele quer ser seu amigo. Pensa o Senhor, o próprio Senhor querendo ser seu amigo. Pensa no Senhor agora, você está acompanhando a programação da TV Canção Nova. Pensa em Jesus agora sentado do seu lado. Tem aquela cena, né, a galera faz muito isso, né? Pega um fonezinho, coloca no celular, aí fica um com metade do fone de um lado, o outro com metade do fone do outro, aí os dois ficam, né, parceiros assim. Quando tá de viagem, a gente divide o fone de ouvido, né? Fica um fone aqui, outro fone aqui. Pensa em Jesus fazendo isso com você agora. Ouvindo o que você está ouvindo, assistindo o que você está assistindo. Essa relação próxima, relação de amizade mesmo. É isso. E assim Jesus expressou o desejo dele para com seus discípulos, assim como ele expressa agora para todos nós que estamos aqui, você que acompanha agora, o Senhor expressa agora esse desejo que existe dentro do coração dele. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu amigo. Não vos chamo servos, mas amigos. João 15, 15. Baseado nessa passagem das Escrituras, eu comecei a rezar em torno disso, sobre ser amigo de Deus. O Tiago Marcon me mandou o tema, me mandou todo o cronograma do Revolução Jesus. Que tema maravilhoso. Átrio, essa parte do coração, que está lá dentro do coração. E é pelos átrios que corre o sangue, o coração bombeia o sangue para todo o corpo, através dos átrios. Então, é algo que está no profundo do coração, tanto nosso como no profundo do coração de Deus. Claro, não é um coração físico, eu estou falando de estar lá dentro, os sentimentos do próprio Deus, do próprio Jesus, os nossos sentimentos, e nós ligados uns aos outros, através dessa intimidade tão profunda, tão profunda. E eu comecei a pensar nisso, comecei a rezar sobre isso, e aí me veio ao coração: se Jesus está falando de ser amigo de Deus, qual é o modelo para isso? Que modelo existe para nós, para que nós possamos seguir e ser amigos de Deus? Existe um modelo, sim. Aliás, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, uma única pessoa, um único personagem bíblico foi chamado amigo de Deus. Só um. O único personagem bíblico que foi chamado amigo de Deus, foi Abraão. Abraão, nas Sagradas Escrituras, é o único personagem que foi chamado amigo de Deus. Opa, encontramos alguém. Achamos
possível modelo. Achamos um caminho, uma luz. Quando eu achei isso, falei, meu Deus, agora, né, vamos procurar. Vamos procurar agora sobre a vida de Abraão, como ele viveu, como ele se relacionou com Deus, ao ponto dele ser o único ser chamado amigo de Deus. E aí, queridos, antes de chegar na pessoa de Abraão, eu comecei a me aprofundar sobre o texto de onde isso foi proclamado, onde isso foi escrito na Sagrada Escritura. Foi escrito no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Isaías, ele descreve Abraão como sendo amigo de Deus. Foi ali. Só que a história de Abraão não é narrada no livro de Isaías, é narrada no livro do Gênesis. Porém, Isaías pega esse personagem e o descreve como amigo de Deus. E o livro de Isaías é um negócio maravilhoso. O livro de Isaías, ele é como se fosse um microcosmos, ou seja, embrião, é como se ele representasse toda a Bíblia. Dentro do livro de Isaías, a gente encontra termos e encontra até mesmo o andamento, né? Todo o cronograma da Sagrada Escritura inteira está dentro do livro de Isaías. Que coisa linda. Do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías, Isaías ele descreve o relacionamento de Deus com o seu povo. Nas Sagradas Escrituras a gente pode chamar isso de Antigo Testamento. No livro de Isaías, relata também aquela parte do servo sofredor. Até virou música, né? Tá em sol aí, né? Continua aí. Desfigurado estava lá. Isso é livro de Isaías. O meu crime o esmagou. Maltratado, resignou-se, não abriu a boca. Homem das dores. Foi ao matadouro, como cordeiro imolado. Na verdade, recaía sobre ele as nossas culpas. Que texto lindo. O texto do servo sofredor. Está no livro de Isaías. Na Sagrada Escritura, a gente pode dizer que essa parte do servo sofredor é o nosso Novo Testamento. E detalhe que Isaías descreve a pessoa do Cristo, descreve Jesus aproximadamente 750 anos antes de Cristo nascer. Ele descreve o momento das dores de Jesus, como Jesus se caminhou para o Calvário, o sofrimento de Jesus, como se ele estivesse em loco. Coisa maravilhosa o livro de Isaías. E não para por aí. Os 2 últimos capítulos do livro de Isaías falam do novos céus e nova terra. Na Sagrada Escritura, isso equivale ao livro de Apocalipse. Ou seja, nós estamos falando de um livro importantíssimo. Claro, toda a Bíblia mas esse livro de Isaías, gente, é um ponto fora da curva, como a gente fala. E neste ponto fora da curva, nesse livro importantíssimo que se encontra dentro da Sagrada Escritura, está descrito que Abraão é e foi amigo de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Ele foi descrito no livro de Isaías como amigo de Deus. E nas Sagradas Escrituras também, no Novo Testamento, para você ter uma noção da pessoa de Abraão, Abraão é a pessoa, é o personagem bíblico mais citado no Novo Testamento. É o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo. Ele só perde para Moisés. Moisés primeiro, Abraão, o segundo personagem bíblico mais citado. Era do Antigo,
citado no Novo Testamento. A história de Abraão está contida no livro do Gênesis, depois você pode procurar, do capítulo 12 ao capítulo 25. Está contida a história de Abraão e vale a pena ler sobre este homem. Abraão, em sua época, segundo relatos, ele era o único a acreditar num único Deus. Tantos e tantos povos acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas, vários deuses. Abraão não. Abraão se diferenciou de todos esses, ele era monoteísta, acreditava que existia um Deus, um único Deus. E ele é pai das 3 religiões monoteístas que existem no mundo. Quais são as religiões? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. São as únicas religiões monoteístas da face da terra. E o pai dessas 3 religiões, Abraão. Agora, o que é importante para nós sobre ser amigo de Deus, a gente já entendeu a importância de Abraão, mas aí eu queria que você pegasse um papel, uma caneta, porque vai ser importante para você. Quais características que Abraão tinha, que as Sagradas Escrituras mostram? Quais são as características de Abraão que nos ajudará também a ser amigos de Deus? Aí que está. O que Abraão tinha de diferente? Anota aí. Abraão tinha 4 características principais. Aliás, 5 características principais. A primeira, ele era fiel. Segundo, ele era caridoso. Terceiro, ele era grato a Deus. Quarto, ele era intercessor, voltado à oração. E quinto, pai da fé. Abraão era cheio de fé. Começando pelo primeiro, a primeira característica, para a gente não perder muito tempo. Abraão foi fiel, viu, gente? Pensa, Abraão já de idade avançada, ele queria muito ter um filho. E aí Deus revela para Abraão que não somente ele teria um filho, mas ele seria pai de um povo tão grande, tão numeroso quanto as estrelas do céu. Que maluquice. Ele estava pedindo um filho, ele queria ter um filho. Aí ele fala, não, mas não vai ser só isso. Você vai ser, o pai de uma multidão. Está vendo as estrelas? É igualzinho essa quantidade de gente. Essa quantidade de estrelas que tem no céu é a quantidade do povo que vai estar ligado a você. A sua descendência, a descendência de Abraão. Que coisa maluca, gente. Que Deus que desafia a gente desse ponto, né? Imagina. Mas sabe, gente, Abraão era fiel. Sim, ele duvidou, mas ele foi fiel. E nós vamos falar dessa dúvida de Abraão. Mas ele foi fiel. E quando nasce o filho de Abraão, aí Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho. E sabe o que ele fez? Ele foi para sacrificar o filho. Porque ele era fiel a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem sido fiel a Deus? A gente acha que a gente sofre muito por causa de Deus, sabe? Hoje eu tenho 2 filhos. Eu não sei o que eu faria se Deus aparecesse lá em casa e falasse assim, Peter, sacrifica um desses aí para mim. Eu não sei o que eu faria. Abraão pegou o seu filho e subiu ao Monte Moriá. E ele ia sacrificar o seu filho. E aí a gente fica pulando de crença, pulando de ideia, pulando, né? Porque as pessoas vão aqui na nossa cabeça e tal, e a gente vai abandonando a nossa fidelidade a Deus. Você é conduzido, desculpa dizer assim, mas eu preciso falar. Você tem sido mais guiado por discursinho, ou você tem sido guiado pela sua fidelidade a Deus? Abraão era fiel a Deus. Segunda característica de Abraão, ele era caridoso. Conta nas Sagradas Escrituras que é o momento que inclusive Abraão encontra Melquisedeque.
Inclusive tem um texto bíblico: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, né? Não se sabe muito bem sobre esse Melquisedeque, mas ao que tudo indica, também Melquisedeque era monoteísta. Tanto que eles celebram o sacrifício juntos. E Abraão paga o primeiro dízimo que existiu na história, né? Aliás, o primeiro dízimo o primeiro dízimo depois que Abel foi o primeiro a oferecer dízimo, sacrifício a Deus, né? E Abraão, nas Sagradas Escrituras, ele vem após, oferecendo também o dízimo a Deus. E ele oferece diante do rei Melquisedeque. Mas o que ele foi fazer para encontrar esse bendito desse rei Melquisedeque? Uma pessoa da família de Abraão tinha sido levado preso. E Abraão foi resgatar esse membro da sua família, que era Ló. E foi resgatar Ló. Só que um detalhe, viu, gente? O povo de Deus, ele nunca foi especializado em guerra. Mas o povo de Deus já guerreou. Isso eu estou falando da narração das Sagradas Escrituras. Especializados em combate. Os 300. Nunca existiu. Nunca existiu no povo de Deus um povo específico para combate. Porém, quando o povo de Deus era ameaçado, Deus mandava aquelas pessoas específicas, aquele povo específico que lutava, combatia, no momento de Deus, na hora de Deus, ao comando de Deus. Abraão não era parte de um exército, mas ele foi defender um membro da sua família. Você tem defendido as pessoas da sua família? Gente, é impressionante hoje como as situações, os acontecimentos do mundo têm dividido a gente. E deixa eu falar aqui, como os acontecimentos do mundo têm dividido nós aqui, né? Vocês estão entendendo, né? Quem está aqui está entendendo. A gente tem sido dividido e, gente, divisão. A palavra diabo vem de diabolos. Diabolos é divisor. A gente vai sendo dividido, a gente vai se dividindo, a gente vai se entregando, a gente vai deixando de se amar, a gente vai competindo, se rivalizando, menos no amor, né? Se compete com tudo, menos no amor. A gente vai competindo, a gente vai se distanciando, meu. Vem uma pandemia, nos obriga a viver mais juntos. E aí o que acontece? A gente cresce em amor? Não, a gente cresce em briga. Deveria ser o contrário, a gente está mais junto, a gente deveria estar mais, né, mais parça, mais unido. Abraão era caridoso. Peter, você tem sido caridoso? Você tem cuidado dos seus? Abraão era intercessor. Olha, uma das mais lindas passagens bíblicas, na minha humilde opinião, a Bíblia é linda, mas que passagem linda aquela de Abraão, que ele intercede, ele fica sabendo que Deus ia destruir as cidades de Sodoma, Gomorra, e tinha mais 2 cidades. E aí, começa o diálogo de Abraão com Deus. Senhor, não destrói não, se tiver 10 ali. Falou, Abraão, se tivesse 10 eu não destruiria. Senhor, não tivesse 5. Abraão, se tivesse 5, não ia destruir, meu filho. Mas vou ter que acabar com aquele negócio ali. Vai, Senhor, vai. Um tem, não é possível. Tem ali. Ele, Abraão. Sabe o que Abraão estava fazendo? Abraão estava intercedendo. Por alguém, por um povo, por uma cidade. A gente tem que ser mais conhecido por essa característica tão linda que sempre fez parte dos escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus são pessoas voltadas à oração. Claro que Deus dá uma capacidade de sabedoria para quem busca Ele, que é incrível. Mas antes da sabedoria, precede a sabedoria o ser orante. Você tem sido conhecido como? Como que você tem sido conhecido?
Como é que os meus filhos têm conhecido o papai Peter? Qual característica que o papai Peter tem? Estou falando para você, mas primeiramente eu tô me analisando, refletindo sobre mim, sobre as minhas atitudes. A gente precisa rezar, gente, interceder, ampliar o nosso horizonte de oração. Não é rezar só por nós, pelos nossos interesses, pelos nossos projetos. Reza pelas pessoas, pelo povo, pelo seu país, por esse mundo, cara. E para finalizar as características de Abraão, Abraão também, em Hebreus capítulo 11, fala isso. Ele era conhecido como um herói da fé. No texto de Hebreus capítulo 11, os versículos são de 8 a 9, fala que Abraão era um herói da fé. E nesse texto, aliás, no livro de Hebreus, falam dos heróis, de muitos heróis. Agora, quando fala de Abraão, o texto se dedica a um espaço um pouco maior. Um espaço um pouco maior, para falar sobre esse herói da fé, que foi Abraão. Deus me incomodou quando eu preparava essa pregação sobre uma coisa. Sei que o momento não é propício, mas eu preciso dizer. Se Deus pede, eu vou ser julgado pela minha negligência. Nunca na história da humanidade, as pessoas ficaram tão carentes de verdades, com tanta informação nas mãos. Antigamente a gente não tinha acesso à verdade. Agora não. Agora a gente tem muito acesso a informações. Porém nós estamos cada vez mais distanciados da verdade. É muito difícil encontrar a verdade. E sabe, gente, eu tenho me convencido cada vez mais de que só encontra a verdade quem é da verdade. E a gente lembra das Sagradas Escrituras que diz, Jesus diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só alcança a verdade quem é da verdade. Vamos traduzir? Só encontra a verdade quem é de Cristo. Só encontra a verdade quem é amigo de Deus. Quem tem relacionamento com Ele. Eu não estou falando que os estudos não são importantes. Eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que antes de se dedicar a qualquer coisa, que às vezes mais nos separam do que nos aproximam, a gente tem que se dedicar mais a esse conhecimento de Deus, essa busca de Deus, essa amizade de Deus. Sabe por quê? Porque eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Só que, gente, o inimigo, o demônio, o encardido, como foi dito muitas vezes aqui, neste lugar que eu estou, pelo Padre Léo, ele é muito astuto, gente. Não esquece que você está lutando contra um anjo, com características de anjo. E nós somos humanos. A gente só pode lutar com ele munidos pela graça. E aí o que aconteceu? Existia uma amizade entre Deus e o ser humano. A primeira amizade que existiu entre Deus e o ser humano. Deus, ele preparou tudo. Preparou aquele jardim maravilhoso, aquelas frutas maravilhosas. Aquele lugar que é descrito como o lugar mais esplendoroso que já existiu, que olho humano jamais contemplou, a beleza do paraíso. E aí o que acontece?
O encardido, gente, ele é esperto, mas ele usa a mesma tática. Ele não podia separar Deus do homem. Ele não podia separar o homem de Deus. E ele não podia negar, inclusive, a verdade. Só que aí ele pega parte da verdade, dá uma floreada e entra no meio dessa relação de amizade entre Deus e homem. É verdade que vocês não podem comer nenhuma árvore do jardim? Ah, gente, que conversa. Nenhuma. Entendeu? Ele pegou a verdade e colocou coisa ali, ó, para colocar divisão entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E ali começa. E aí, ele, não podendo se colocar no meio dessa relação, ele coloca crise dentro da mente do homem com um negócio chamado pecado. O que é o pecado? O pecado é a separação. A separação do amor e o ser amado. Quando o amor se separa do ser amado, é porque existe ali o pecado. E a gente tem que conhecer o pecado. Existe um pecado que ele é descrito como mortal, segundo o catecismo da nossa igreja católica, que é maravilhosa. O que é o pecado mortal? O pecado mortal, ele precisa ter 3 fundamentos básicos para ser caracterizado como pecado mortal. Por que eu estou falando do pecado mortal? Porque pode ser que o pecado esteja te separando do seu maior amigo. Pode ser que o seu pecado esteja impedindo você de ser amigo de Deus. E eu não posso permitir que continue acontecendo isso na sua vida. Porque a maior desgraça de um ser humano, desculpa a palavra, a maior desgraça do ser humano é o ser humano ir gradativamente se distanciando da amizade com Deus. São 3 para se constituir o pecado grave. O primeiro, é preciso conter no pecado a matéria grave. O que é a matéria grave? A matéria grave é aquilo que está contido nos 10 mandamentos. Quando a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, quando a gente não ama o próximo como a nós mesmos, quando a gente mata, quando a gente rouba, quando a gente cobiça as coisas alheias. Enfim, os 10 mandamentos. Mas não basta você ter cometido o pecado grave. Não basta você, aliás, não basta você ter cometido uma matéria grave para ser constituído como pecado grave. Além da matéria grave, precisa existir também o pleno conhecimento daquilo que você está fazendo. A gente chama isso de consentimento e de ciência. Você sabe dos 10 mandamentos. Você sabe que você está cometendo um pecado. E livremente você o comete. Quando que não existe o pleno conhecimento? Quando existe talvez dentro da pessoa um negócio chamado ignorância invencível. Você não sabia dos 10 mandamentos. Não apresentaram para você os 10 mandamentos. A pessoa cometeu uma matéria grave, mas não cometeu um pecado grave. Deu para entender? Existe também aquela ignorância afetada. Você poderia conhecer. Você faz parte da igreja, mas você não sabe os mandamentos. Porque não estudou. Ou porque não lembra deles. Ou porque não fica meditando sobre eles o tempo inteiro. E aí acaba passando desapercebido pecados que inclusive estão nos 10 mandamentos. Você não é uma pessoa dedicada à sua fé, conhecer a sua fé. Você não está nos átrios do Senhor, por opção. O pecado é grande, mas ele ainda é um pouco mais ameno, porque você não é uma pessoa que se dedica ao conhecimento da sua fé. Isso se chama ignorância afetada. E em terceiro, você cometeu uma matéria grave, você tem pleno conhecimento, e mesmo tendo pleno conhecimento daquilo que você está fazendo, você consente, você aceita fazer, você faz, porque você é livre.
Se você cometeu essas 3 coisas, você é um sério candidato a estar vivendo em pecado grave. E o que significa você viver em pecado grave? Significa que existe um obstáculo entre você e Deus. E o nome do obstáculo entre a pessoa e Deus, o nome desse vácuo que existe entre a pessoa e Deus, esse abismo, essa distância se chama inferno. Ou seja, existe um inferno entre você e Deus. Você não está no inferno, mas ele está entre você e Deus. Quero encerrar aqui lendo um texto de Santo Agostinho, para você conhecer mais sobre o pecado grave. Tem também os pecados veniais. O que são os pecados veniais? Já que eu estou falando de pecado grave. O passo que você dá para se jogar no abismo se chama pecado grave. Certo? Você foi lá na beira do abismo, deu espaço e foi. Pecado grave. Agora, os vários passos que você deu até chegar na ponta do precipício, os vários passos que você dá, isso são os pecados veniais. Vai cometendo pecado, é pequeno, uma coisa pequena. Gente, nenhum raio surge do céu sem um acúmulo de nuvem. Pensa nisso. Junta a nuvem fica espessa, a nuvem fica escura, aí existe a possibilidade de raios. Não se engane. Não se engane. E sobre os pecados veniais, pedi a ajuda de Santo Agostinho aqui, está no Catecismo da Igreja Católica. Sobre o pecado grave, é só você ir lá entre os números 1854 ao número 1864. 1854, 1864. Está falando ali, o catecismo fala sobre pecados graves e os pecados veniais. Você tem que conhecer a sua fé, viu? Aqui já no finalzinho, diz assim, Santo Agostinho: o homem não pode, enquanto está na carne, ou seja, enquanto está vivo, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Aliás, isso mesmo. O homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos de leves, não os considere insignificantes. Não chama o pecado venial de pecadinho, não, porque ele não é tão insignificante. Ele não é inofensivo. Se os consideras insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Muda de opinião, ou seja, né? Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche o rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Está vivendo em estado grave de pecado? Busca a confissão, tá? Busquemos a confissão. E eu vou cantar essa canção que a gente cantou no início mais uma vez. E eu quero encerrar com um texto aqui. Eu escrevi até de vermelho aqui, porque ficou marcado para mim. Isso foi o que Deus me falou. E eu quero encerrar com isso. Anota aí. Entre Deus e o homem, a primeira amizade que existiu, o demônio colocou o pecado, ou seja, um obstáculo entre o amor dado e o amor recebido. Entre Deus e o homem, a primeira amizade que existiu, o demônio colocou o pecado, ou seja, um obstáculo entre o amor dado e o amor recebido. Presta atenção nisso, viu? Preste atenção nisso. Seja amigo de Deus.
Coloca a mão no seu coração aí. Onde quer que você esteja. E não fica se culpando não, por estar afastado de Deus. Você ainda tem nas mãos um grande presente que Deus te deu, que se chama hoje. Voltemos a ser amigos de Deus. Sejamos amigos de Deus. Senhor, toca o nosso coração, nossa alma. Que eu também seja conhecido pelos meus irmãos como amigo de Deus. Eu quero ser lembrado como amigo de Deus, Senhor, assim como Abraão foi. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Está do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas às vezes acontece. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem. Mas escolhe hoje então. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Escolhe então. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Está do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia, Senhor, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, oh, me chama. Todo dia as propostas vêm e vêm, me chama. Todo dia o pecado, oh, oh. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, eu escolho Deus. Eu escolho Deus, amigo de Deus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, amigo de Deus. Agora eu vivo a vida de Deus. Sim, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Canta de novo com a mão no coração. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, Senhor, eu nasci pra te chamar de amor.
Eu nasci pra te chamar de pai, andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Não se entregue ao pecado, não. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações. Quais são as tentações na sua vida? Me chama. Todo dia as propostas vêm, propostas enganadoras. Me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Oi, alabalá. Eu escolho Deus, de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oi, alabalá. Oi, alabalá. Oi, alabalá. Hora do Espírito, se abandona agora. Esse é o convite para nós. Venha ser amigo de Deus. Venha fazer parte deste grupo maravilhoso que decidiu ser amigo de Deus. Todo dia, todo dia, todo dia, amigo de Deus. Eu escolho Deus. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo santo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Todo dia, todo dia, em cada decisão, de todo o coração. Todo dia, em cada decisão, em cada sim ou não, de todo o coração. Todo dia, com a minha mãe, com os meus irmãos, com meu pai também. Todo dia, todo dia, minha vocação, na minha vocação, com os meus irmãos, no mundo, na igreja, em todo lugar. Todo dia, todo dia, todo dia,
amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, eu escolho todo dia de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. O Senhor me mostra uma pessoa agora. Você estava muito afastada de Deus, confuso na sua fé, confuso com relação à igreja. O Senhor agora está dizendo para você, querido, querida: céus e terras passarão e a palavra não passará. E na palavra existe um convite, e esse convite é de Jesus. É um convite para você ser amigo, e não mais somente servo. Seja amigo de Deus. O Senhor está convidando você, está convidando você. E aí agora, com a mão no seu coração, você sentiu inclusive saudade do seu amigo. Saudade do tempo que ele falava com você. Saudade do tempo que você sentia a presença dele. O tempo que você rezava e você sentia que Deus estava ouvindo. Volte a ser amigo de Deus hoje. Não deixe o pecado virar esse abismo entre você e Deus, entre o amor e o ser amado. Não pode existir esse pecado. Esse pecado está te separando de Deus, querido. É muito mais do que se mostrar bonitinho para os outros. Viver sem pecado, viver lutando contra o pecado, é viver se aproximando de Deus todo dia, todo dia, todo dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor agora está chamando de volta os seus verdadeiros amigos. Escuta o Senhor agora falando assim para você: Peter, ei, amigão, quanto tempo? Estou sentindo sua falta, cara. Eu estou sentindo a sua falta. E amizade a gente cultiva, gente. Não é só na frente das pessoas ou nas mídias sociais, não. Não é postar texto das Sagradas Escrituras, mas no escondimento do seu coração existe uma distância entre nós e Deus. A gente fala de Deus nas mídias sociais, mas a gente deixou de falar com Deus no escondimento do nosso quarto, como nosso amigo. A gente precisa de intimidade. A gente precisa de relacionamento com Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Já morri pra mim. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim.
Já morri pro mundo. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Senhor, meu amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante. Onde fores, eu vou, Senhor. Não pergunto pra onde me leva, se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou, Senhor, meu amigo, Senhor, meu amigo. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, então eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Canta então. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Pra encerrar então, canta isso. E eu escolho Deus, de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir perdão agora pro meu amigo, que por várias vezes eu virei as minhas costas. Que por vários momentos da minha vida eu escolhi as outras coisas ao invés da tua presença, meu amigo. Eu sei, Jesus, que o Senhor me conhece, me escolheu sabendo quem eu era e talvez você esteja na mesma situação agora. Mas eu quero te pedir perdão, me reconciliar com o meu amigo. Eu já não quero mais escolher as outras coisas senão a Ti. Eu não quero mais não Te desejar. Eu não quero mais ter todas as outras coisas como prioridade. Eu não quero mais, Jesus, ter o meu trabalho como prioridade. Eu não quero mais ter todo o resto como prioridade. Eu quero ter o Senhor como prioridade da minha vida, porque o Senhor é o meu amigo. Se você tem vivido isso com Deus, é a hora de você pedir perdão para o seu amigo, se reconciliar com o seu amigo, porque Ele está te esperando. Eu escolho Deus, além de tudo, acima de tudo. Eu te escolho, Deus. Rejeito que é passageiro, a
braço que é eterno. Tudo passa, Deus, tudo passa, só o Senhor permanece aqui. Enquanto o mundo gira, o Senhor permanece aqui. Meu amigo. Era saudade. O Senhor está colocando no seu coração esse sentimento de saudade. Saudade dos tempos em que você se dedicava mais, em que você buscava mais, lutava mais para ter uma vida de santidade. Mas com o tempo você foi deixando com que a sua consciência ficasse laxa. E o Senhor está colocando em seu coração esse sentimento de saudade. E essa saudade será esta força condutora para você retornar. Para você se voltar para Deus novamente. Não como você era antes, mas ainda mais. Você precisa buscar mais, mais. Conforme a tua sede, conforme a tua saudade, busque mais e mais. Volte. O Senhor, Ele alcança uma pessoa que há muito tempo você estava afastado da Igreja Católica. Você tem buscado respostas em vários lugares, onde o seu vazio cada vez mais aumenta. Mas o Senhor, nesta manhã, está trazendo você de volta para a sua casa. Um filho amigo de Deus. O Senhor, Ele te traz de volta para a sua casa. Um filho amigo de Deus. Se você se sentir assim, perdido, perdida, assuma essa identidade que o Senhor te dá nesta hora. Um filho amigo de Deus. Seja bem-vindo ao lar. Seja bem-vindo à sua casa. Jesus te esperava. O seu pai e amigo te esperava. Bem-vindo mais uma vez ao banquete do Cordeiro. A sua casa.
Eu não me canso de sentir no coração saudade. Eu confirmo a palavra que veio. E eu não me canso de sentir saudade aqui quando eu venho na chácara da Canção Nova. Você não imagina como é difícil para nós fechar a porta da nossa casa para os nossos amigos. Dói na gente. Só que às vezes nós, humanos falhos, a gente precisa sentir falta para dar valor. Hoje eu entendo, eu estou falando de mim, hoje eu entendo mais o valor que cada pessoa tem quando chega aqui na nossa casa, a nossa casa da Canção Nova. Eu não posso deixar de expressar a saudade que eu tenho de ver este lugar cheio de amigos. A Canção Nova, ela foi construída para receber você. Por isso, estamos sentindo falta e estamos valorizando mais. Faz isso também com a sua relação com Deus. Sentiu falta dele? Então dá a importância que ele merece, porque ele é nosso amigo de verdade.